mais um Papo de Aliado aqui, o programa que traz informações pertinentes para o seu dia a dia, para o dia a dia da sua empresa, para tomar as melhores decisões e para não pirar. E falar em não pirar, né, Rogério? O tema hoje é muito importante e vai tratar de uma coisa que é séria. Falei essa brincadeira aqui, mas o tema é muito sério, que está abatendo todas as empresas recentemente. Bom, primeiro, como já chamei, meu querido amigo Rogério. Você esqueci de mim, tá bem, Nunca esqueço do seu, Rogério. Tá ficando problemas mentais também. Tá. Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Como o Paulo falou, o tema de hoje é muito importante. Eu acho que é um tema de saúde pública. Não, com certeza. Hoje a gente vai trabalhar dos primeiros socorros da saúde mental, principalmente nas empresas, né, Rogério? Então, vamos para o que interessa. Vamos os apresentar nossos especialistas. E para falar sobre isso, sobre o cinema sério, a gente trouxe duas feras mesmo aqui, duas pessoas que sabem muito. Primeiro, a minha querida Mena Paiva, psicóloga, né, Mena? Tudo bem? Prazer estar com você aqui. E também meu querido doutor Vicente Beraldo. O Vicente já é da casa, Tem carteirinha, né? Ele tem o crachazinho já. Pessoal, eu tenho aqui um currículo seus, mas eu vou deixar que vocês se apresentem. Posso pedir primeiro para a Mena? Obrigada, Paulo. Obrigada, Rogério. Agradecer aí o Papo de Aliado por receber a gente nesse espaço. Meu nome é Mena, eu sou psicóloga. Eu trabalho atualmente numa empresa chamada Evolver Psicologia, que é especialista em NR1, gestão e avaliação de riscos psicossociais e todo o gerenciamento, né? Então, para a gente tem sido uma oportunidade de ouro para a gente se aprofundar no gerenciamento dos riscos psicossociais, compreender as empresas e também desenvolver conhecimento. Então, nós estamos nessa parceria aí junto com o Dr. Stress, junto com a Moema Assessoria, fazendo toda essa parte do gerenciamento e avaliação de riscos. Vicente? Pois é, nós aqui felizes também, junto com a Moema, com a Tati, a nossa CEO, e junto com a Doutora Stress aí, que foi uma pessoa que foi criada há mais ou menos 2 anos, para entender o que acontece na vida das empresas dentro do que vem a ser a função emocional, do como as pessoas se sentem, aqueles problemas que antes prejudicavam, hoje viraram lei, e nós estamos aí para ajudar as empresas a colocar essa implementação em vigor nas empresas, lembrando que agora em maio do ano que vem a lei entra firme como entrou o e-social. Maravilha, pessoal. Só um adendo, gente. Não deixa eu perder minha saúde mental também, então já se inscreva vocês, aqui no nosso canal, já compartilhe esse vídeo, passa para as pessoas, ajude a gente a compartilhar esse conteúdo que faz tão bem para todas as empresas, para todo mundo que assistir, porque eu tenho certeza que a qualidade aqui é... Compartilha com o chefe, Exato. com o amigo, aquela pessoa que você está identificando que ela está entrando em depressão, está surtando. Esse episódio hoje está perfeito, tá perfeito. E daí eu já vou fazer uma pergunta logo para os dois, que eu queria que vocês explicassem um pouco. A gente está vivendo uma crise de saúde mental nas empresas e no mundo em geral? E se sim, por quê? Acho que passando assim pelo Brasil, pelo parâmetro do Brasil, a gente de fato está vivendo uma crise em escalada. De 2023 na verdade, de 2022 a 2024, a gente teve um aumento de 134% de afastamentos por questões de saúde mental. Então, a gente vive uma escalada. Em 2023, nós tivemos 201, em 2023, nós tivemos 288, em 2024, a gente teve 471 mil. Foi um aumento absurdo. E aí, dentro desses fatores, a gente tem observado que isso tem causado impactos tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Se a gente for observar os impactos financeiros, os impactos de produtividade, a gente tem 12 bilhões de dias perdidos de trabalho por questões de saúde mental, que gera impacto na produtividade de 1 trilhão de horas a menos trabalhadas, né? Então, na minha opinião, a gente tem vivido essa escalada, a gente tem vivido uma crise contínua de saúde mental e no mundo também. Acho que no Brasil é muito observável, mas no mundo também. E eu acredito que isso vem de uma maneira como as pessoas estão lidando com o mundo do trabalho. A gente vem de 2 anos de pandemia, que alterou a nossa maneira de ver o trabalho, a nossa maneira de interagir com as pessoas, a maneira de interagir com as condições de trabalho, que eu acredito que a gente está vendo o impacto a partir de agora. Então, tem muita coisa que a gente ainda precisa compreender. Tem muita coisa que a gente precisa entender desses trabalhadores, qual foi o impacto de voltar para a rotina ocupacional presencial, qual é o impacto de você passar 2 anos ali em casa, com a tua família, com o teu esposo, e aí rapidamente você volta a 8 horas de trabalho cotidianamente. Todo o padrão comportamental e cognitivo, ele sofreu uma alteração. E aí eu acho que a gente precisava se preparar para isso com mais afinco. Eu acredito que a NR1 é o grande avanço, assim.
Mas ela, por si só, nesse momento do Brasil, ele ainda não é suficiente. A gente precisa compreender melhor o cenário para que a gente consiga promover intervenções mais assertivas. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem sofrido grandes impactos na indústria, na área de serviços, muitos afastamentos, o suicídio por questões de ansiedade, burnout. Além disso, outras questões mais pontuais de desregulação emocional são muito presentes, né? Você também tem uma visão sobre isso, né? Sabe, pessoal, olha só, o que a Mena disse é interessantíssimo. Nesses 2 anos que a Doutora Stress vem, nós vemos o quê? Nós vimos que o mundo mudou. As pessoas ficaram, como bem falou da pandemia, a gente pensou que a pandemia ia unir. Muito pelo contrário, parece que ela afastou, individualizou as pessoas, né? E os desejos da vida de cada um, o que a gente deseja para a nossa vida, seja lá financeiramente, seja materialmente, seja espiritualmente, ele vai interferir. Hoje temos uma vida baseada em tecnologia, né? Antes a gente via aquele artista de televisão e ele era o nosso ídolo. Hoje se vê, acredito todos, menos televisão do que antes, mas acompanhamos a vida pelo celular, pelo notebook, pelo iPad, tudo isso. E você vai vendo que é importante estar ali. Se você tem um produto, você precisa estar ali. O que esse crescimento trouxe para as pessoas? Um estresse muito grande, constante, da busca pelo sucesso. O sucesso, ele é desgastante. O sucesso, ele é diário. Você pensa nisso todos os dias. E os valores mudaram, né? Hoje os valores, eles são mais tendenciosos ao dinheiro, à estética, uma série de coisas que isso também muda dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Eu tenho uma pergunta para complementar, vocês dois podem responder. Em off a gente estava falando sobre tecnologias, internet, né? O quanto ela é benéfica e quanto ela prejudica, né? Vocês têm percebido que com fácil acesso à internet as pessoas ficam mais conectadas e distantes da realidade, e isso tem contribuído também para as pessoas burnoutar? Porque tipo, com a internet ela consegue ficar trabalhando até 12, 14 horas seguidas, que é algo diferente quando ela está no presencial, que ela tem um horário para cumprir. O quanto vocês acham que a internet tem sido não digo vilão, né? Mas quanto ela tem contribuído para esse aumento de casos? Eu acho que assim, a gente precisa analisar o fenômeno da internet a partir das suas características, né? O acesso fácil à tecnologia ele nos proporciona? Rapidez, dinâmica, você pode uma hora estar numa reunião, em 10 minutos estar fechando um documento. Essa dinâmica e essa rapidez não deixa de ser um excesso de estímulos cognitivos, emocionais, de habilidades. E esse excesso de estímulos, por si só, ele pode causar estresse. E aí, o que diferencia a possibilidade da tecnologia ser altamente produtiva e ser um fator que influencia no desenvolvimento de estresse? É a quantidade. A quantidade e a intensidade que você é exposto a esse estímulo. Então, por exemplo, se você consegue ter uma rotina definida, com exposição a telas limitadas, com a quantidade de informações bem definidas, isso é uma condição de trabalho. Quando a gente fala de trabalho também, principalmente no home office, a quantidade de horas, a quantidade de tempo e de atividades bem definidas, inclusive é um fator protetor para a saúde mental, quando as empresas que trabalham home office com tecnologia pensam isso, é fundamental. Da mesma maneira, o oposto ele é verdade também. Então, se você tem muitas horas de tela, muitas atividades dinâmicas, muita exposição, sem dúvida nenhuma, o fator estresse ele aumenta. E aí, o fator estresse em exposição contínua, ele pode vir a desencadear uma série de fatores emocionais. Nem sempre burnout, pode ser ansiedade, pode ser desregulação de sono, pode ser excesso de cortisol, queda de imunidade, que uma coisa vai puxando a outra. Saiu um estudo faz bastante tempo atrás, na verdade, que nós atualmente somos mais estressados que os soldados da Primeira Guerra Mundial. Nossa. Por quê? Pelo excesso de uso da tecnologia. Luz azul da tecnologia, quantidade de horas, quantidade de atividades que nós desempenhamos aumenta exponencialmente o estresse. Então, assim, eu acho que a tecnologia tem muito esse debate se ela é vilã ou se ela não é. Mas a tecnologia ela é uma ferramenta. E toda ferramenta, se bem utilizada, ela pode potencializar o trabalho, a produtividade, o conhecimento, a informação, o desenvolvimento pessoal. Mas se ela mal utilizada, ela também pode fomentar o estresse, você para de socializar presencialmente,
socialmente, você cria laços a partir da internet, e aí acaba que você não consegue socializar de maneira presencial, desenvolver atividades sociais que podem ser, de certa maneira, promover uma recarga mental. Então, eu acho que, assim, o debate ele é muito mais sobre as condições, quando a gente fala de trabalho, ele é mais sobre as condições em que esse colaborador, essa pessoa, nós mesmos também nos expomos à tecnologia. E aí, eu acredito que esse é o debate principal. A maneira como você interage com a tecnologia. Ela pode ser muito potencializadora, mas ela também pode ser um fator que desencadeia estresse de maneira contínua e pode vir a desencadear questões de saúde mental. Eu vejo também um problema em relação à questão da tecnologia, né, doutor? Que é a questão da pessoa. Hoje em dia eu converso com muitos empresários que eles falam, eu não tenho mais horário de trabalhar, eu trabalho 24 horas por dia. Isso também é um agravante, né? Ótimo, sabe o que? Eu acho que é bem isso. Eu acho que a internet, que a tecnologia, ela é um pouco vilã, sim. Por quê? Porque se nós estamos mais estressados que os soldados da Primeira Guerra, vejam só, nós estamos aqui fazendo podcast. É claro que todo mundo está atento a uma série de coisas, às vezes tem que ver o celular e tudo isso. Mas tem muitas vezes que a gente está jantando e pega o celular. Tem muitas vezes que a gente está no banheiro, aí eu faço uma pergunta, quem é que não leva o celular para o banheiro? Nossa, é difícil, não verdade. As pessoas levam, porque, já que eu não estou fazendo nada, eu sento ali e fico olhando. Veja só, uma hora que você teria que ter até uma concentração para trabalhar o seu digestivo, você está ali tenso. Se você vê algo que você não gostar, talvez aquilo ali até interrompa o processo de defecar. Né? Então, se nós formos ver, tudo que não tem limite se torna um problema. Então, nós teríamos que ter uma regra. Eu me lembro que antigamente a televisão, às 1h da manhã ou 2, ficava tudo apagava. Hoje em dia você tem Netflix, você tem YouTube, você tem as redes sociais, então você não desliga. As redes sociais elas ficam ligadas o tempo todo e com isso os indivíduos também começaram a ficar ligados o tempo todo. É aquela história. Quando que a gente sabe que uma festa está no final? Quando as pessoas começam a se despedir, diminui o consumo de bebida e de comida e vai chegando na hora do final. A internet não tem isso. Você entra e você não sabe quando você vai sair. Talvez a tua esposa durma do lado e você segue ali olhando, lendo, achando que você está estudando, achando que você está trabalhando ou adiantando algo e, na verdade, você está pulando etapas da sua vida que vão lhe levar, consequentemente, com certeza, a um estresse mental, seja ele no trabalho ou na sua vida pessoal. E focando um pouco mais no trabalho, outro dia eu estava conversando com um outro empresário e ele falou, Paulo, hoje em dia tudo é burnout. Daí eu vou perguntar para vocês, tudo é burnout? Sabe, o burnout, ele é o estresse no trabalho. Então, não tudo é burnout. É claro que não. Nós temos que ver se aquelas pessoas que desencadeiam aquelas funções, que realizam aquelas funções de trabalho, se elas estão preparadas para aquilo ali. Porque eu vou dizer para vocês, vir aqui falar de pessoas, eu atendo pessoas há 22 anos, não é algo totalmente difícil. Mas se eu tivesse agora que, ao meio-dia, preparar um almoço para 5 pessoas, com certeza isso me levaria a um burnout. Se o meu trabalho fosse ter que alimentar as pessoas, por quê? Porque eu não tenho nenhuma familiaridade. Então, acredito que o burnout ele está relacionado, sim, ao convívio dentro da empresa, mas também com características individuais que o indivíduo tenha para desenvolver aquelas aptidões. Eu quero ser engenheiro, mas você tem aptidão, você gosta de matemática, você acha isso fácil? Então, uma coisa que a gente fala muito na Doutor Estresse é o seguinte, veja as suas habilidades, veja no que você é bom e exercite isso. E o que você não é bom, controle e tente melhorar, mas invista naquilo que para você é mais fácil. Então, você realizando situações que sejam mais fáceis e de relacionamento, e para fechar, hoje em dia, o mundo está tenso. As empresas precisam de resultados, as pessoas querem dinheiro. Quem não sonha com a casa própria, quem não sonha com o carro novo, quem não sonha em dar um melhor estudo para os filhos. Hoje em dia tu compra um celular, aquele celular você tem que trocar depois de um tempo. Tudo lida em torno a proporcionar que tenhamos estresse. E no trabalho não é diferente. Eu concordo, assim, só para Pode continuar. Vicente, eu acho que tem alguns fatores que são importantes para a gente delimitar o que é burnout, né? A gente naturalmente é mais estressado, a gente está naturalmente mais exposto. Ansioso, né? Ansioso, bastante. E aí o que acontece? O burnout, ele é uma condição, inclusive é considerado um fenômeno ocupacional
mas ele está direcionado e relacionado ao ambiente de trabalho. A quantidade de atividades e a intensidade de atividades que podem fomentar um estresse agudo ali que se transforma do burnout. O que acontece? E aí eu acho que é uma preocupação legítima que as empresas precisam ter, as assessorias de segurança do trabalho precisam ter. O que acontece? Se eu já tenho uma vida estressante, se eu já tenho alta exposição à tecnologia, alta dinâmica, e aí quando a gente fala, sobretudo, das metrópoles brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades, porque além da tecnologia tem o trânsito, tem a qualidade de vida que está caindo, a possibilidade de consumo que está caindo. E aí nós temos vidas mais estressantes. Se eu tenho vidas mais estressantes, eu me torno mais sensível ao estresse no trabalho. Porque eu vou ter 2 fatores de estresse: a vida cotidiana e o trabalho. Então, a gente precisa entender que as condições de trabalho, elas precisam ser pensadas para a vida moderna. Para quê? Para que a gente tenha uma diminuição desses quadros. Viver já é estressante, viver já fomenta estresse. E aí, se eu tenho condições de trabalho que não se preocupam com o bem-estar desse colaborador, e aí, saindo um pouco do romantismo, investir em saúde mental não é um gasto, é um investimento. Saiu uns estudos há um tempo atrás, inclusive de alguns observatórios, que a cada R$1 que a empresa investe em saúde mental, volta em R$4 de produtividade do colaborador. E aí, o que é essa produtividade? É maior produtividade, de fato, no desenvolvimento das ações, menor afastamento do trabalho, mais engajamento dentro da empresa. Se a gente for considerar que são os colaboradores que constroem o cotidiano da empresa, constroem a empresa de fato, um investimento muito plausível. Então, assim, de fato, nem tudo é burnout. Mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho hoje em dia, com as condições de vida que a gente tem, é um fator relevante. Mas, de maneira técnica, é sempre preciso a gente fazer uma análise de cada caso, uma análise de cada contexto. Porque pode acontecer 2 questões. Primeiro, a gente confundir um quadro de estresse vindo da vida pessoal, que são fatores que o mundo do trabalho não pode controlar, e aí ser diagnosticado como estresse. E a gente fazer também um diagnóstico errado, assim, um diagnóstico, a ansiedade é uma questão emocional, uma desregulação emocional que a gente pode confundir com burnout. Então, a gente precisa fazer essa análise de contexto para que a gente faça, mas nem tudo é burnout. Inclusive, há muita confusão do que pode ser burnout, do que pode ser uma TAG, um transtorno de ansiedade moderado. Depressão. Então, tem muito depressão. E olha que são sintomas distintos, né? A depressão bem está para baixa da energia, o burnout está para cima, mas mesmo assim a gente observa que há diagnósticos muito errados, muito distintos da realidade. Por quê? Porque toda vez que a gente trabalha com saúde mental, para além dos sintomas, a gente precisa fazer uma análise de contexto. Porque o contexto, às vezes, é mais relevante do que o sintoma em si. Ele vai dizer mais que o sintoma em si. E a gente tem que fazer todo esse processo de maturação e compreensão que é trabalhoso, mas é necessário. Eu tenho visto também uma questão, várias pessoas que conversam, e eu já observei isso. Tem crises de saúde mental, ansiedade, a pessoa começa a entrar em pânico, começa a chorar no meio do trabalho. Estava conversando com uma parente minha outro dia, ela estava falando, ela tem uma posição de liderança, ela falou: Paulo, aconteceu isso, eu tive que levar a pessoa até o hospital. Qual que seriam os protocolos que a gente poderia seguir em relação à saúde mental, uma crise dessa? Teriam uns primeiros passos a serem tomados? E complementando, como identificar? Pode falar. Perfeito. Então, toda desregulação emocional, e aí ela pode vir a aparecer de diversos fatores, seja numa crise depressiva de choro profundo, pode ser a partir de comportamentos agressivos, violentos, com alguma situação que passou do limiar ali, um desentendimento no trabalho, por exemplo. A pessoa começa a desenvolver comportamentos muito agressivos ou uma agitação mental muito grande. Como é que a gente identifica? Tudo que é diferente, tudo que é fora do padrão, ele destoa. Então, como a gente identifica? Aquele padrão de comportamento ser muito diferente da pessoa padrão. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa altiva, comunicativa, e aí, de repente, essa pessoa começa a ficar mais triste. Fala menos, começa a participar menos, começa a se engajar menos, começa a ter menos interesse pelas coisas. E o oposto também. Se eu tinha uma pessoa mais tranquila, mais calada, mais na sua, essa pessoa começa a demonstrar comportamentos muito agitados, comunicação muito rápida, fala muito rápida, agitação. Então, sempre que a gente observar que há uma alteração de comportamento muito fora do padrão daquela pessoa, a gente precisa observar.
É preciso observar e é preciso fazer algum tipo de acompanhamento. E aí, sempre que há um limiar, ou seja, uma expressão das emoções, passa do limiar, uma expressão maior das emoções, isso é uma que se caracteriza, pode se caracterizar por uma crise, né? Choro, raiva, fala acelerada, então a gente identifica se sai muito do padrão. E existem alguns protocolos que podem ser aplicados. Primeiro, de onde vem isso? Vem da psicologia da emergência, vem da neurobiologia. Toda reação emocional não é só mental, mas ela também é neurobiológica e biológica. Ela é muito estimulante para o corpo, ou ela pode ser muito... geralmente é muito estimulante para o corpo, né? E aí existem alguns protocolos. Eu acho que o primeiro ponto é a gente prezar pela segurança mental e física dessa pessoa. Então, independente do contexto, deslocá-la a um ambiente seguro. Fisicamente, pode ser uma sala, pode ser um ambiente sozinho. E prezar pela segurança física. Pela segurança emocional. É importante a gente lembrar que nós somos seres sociais. Uhum. Existe aquela clássica frase do Jung que quando você lida com outra pessoa é preciso se despir e uma alma humana tocar a outra. E isso não deixa de ser verdade em nenhum momento. Quando a gente lida com esses quadros, é preciso que a gente construa um elo de confiança e de seguridade com essa pessoa. E a gente só consegue fazer isso sendo humano com ela. Uhum. Passando confiança, perguntando se ela está bem, perguntando se nós podemos ajudar, falando com clareza, lidando com a quantidade de estímulos que ela consegue absorver naquele momento, de maneira mais objetiva, clara, simples e oferecendo apoio. Eu posso fazer alguma coisa? Eu sei que pode ser doloroso para você, mas eu estou aqui com você. Reafirme a presença, porque isso cria uma conexão e a conexão ajuda por si só esse indivíduo a se regular. Então, fomentar a segurança física, a segurança emocional, o apoio e, em seguida, a gente começar esse processo de relembrar e fomentar a retomada da autonomia desse indivíduo. Que a gente consegue, assim, passos, né? A gente assegura a segurança. Quando a gente se conecta e oferece segurança, a gente já começa a abertura para a autorregulação, para a regulação emocional, para a regulação biológica. Em seguida, a gente vai fomentando ali pequenas escolhas para que ela possa retomar sua autonomia. Você quer ficar aqui? Você quer ir para outro ambiente? Você quer tomar água? Você está precisando de alguma coisa? Você quer fazer o que agora? E aí, depois desse processo mais emergencial, que a gente assegura a segurança, assegura o apoio, é importante sempre a gente movimentar e mobilizar as redes de apoio. Pode ser família, pode ser amigos, podem ser os colegas de trabalho, pode ser a CIPA, pode ser a equipe de segurança do trabalho da empresa, vai depender muito de caso a caso. Em casos mais agudos, mais graves, pode ser a equipe médica. Então, sempre são esses passos: criar um contexto de segurança, oferecer apoio, retomar o processo de autonomia e mobilizar a rede de apoio desse indivíduo. E quem que seria o responsável por fazer essa ação? Porque, tipo, a pessoa surtou do meu lado aqui, começou a ter uma crise de pânico. Eu que vou fazer isso ou chamo alguém? Porque eu tenho que estar preparado para tanto? Olha só, hoje a NR1 é uma lei. Uhum. Né? Então, se é uma lei, tem que ter alguém responsável por esse setor. Né? Nós estávamos esses dias dando uma palestra, eu até falei, vai ser muito difícil as empresas sozinhas conseguirem vencer isso. Por quê? Porque dentro do sistema administrativo existem grupos. Qual empresa não vai existir grupos? É muito difícil. E na NR1 não é nada saudável ter grupos. Então nós temos que ter pessoas preparadas em algum momento para tomar aquela atitude e depois passar para a equipe responsável. Ou seja, tenha uma pessoa que seja de fácil diálogo, que tenha entrado em todos os grupos da empresa, para que ela, no primeiro momento, tome a frente e tire aquele colaborador do circuito. E essa pessoa, ela vai passar, então, para a equipe que está responsável, ou uma empresa que ajude eles nesse setor, ou alguma outra situação. Caso não tenha ninguém, essa pessoa deve levá-lo a um centro de assistência médica. Seja no SUS, retirar da empresa, olha, vamos até lá acompanhar para que ela passe por um profissional e ele veja o que vai precisar e dê início a um tratamento.
Porque lembrando a todos, um surto é um episódio isolado? Não. Ele já é um início de uma situação que vai seguir. Então não adianta tratar o surto e dizer assim, bom, amanhã você... Não, essa pessoa, se ela chegou a surtar, se ela chegou a desequilibrar-se, não será em meia hora que ela vai voltar, mesmo que ela tenha uma aparência tranquila. Então é muito importante dar seguimento. Ela já deu um sinal, não estou bem. E daí cabe, aí sim, à empresa a diminuir essa explosão, a trazer o tratamento para o colaborador e fazer com que isso ele tenha uma recuperação, uma melhora do quadro. E daí a gente pensa muito na pessoa que surtou. Tá, mas tem também todo um grupo que envolve. Se eu tive um ataque aqui, e a gente tem a pessoa do meu lado que olhou e também isso pode acarretar algum efeito, vai acarretar algum efeito nela. E como eu trato esse grupo? Porque sai um pouco do indivíduo e também impacta o grupo, né? Como tratar o grupo nesse momento? Sim. Posso? Pode. Obrigada, Vicente. Então, assim, trazendo um pouco do que o Vicente colocou, assim, para a gente responder justamente essa pergunta, Paulo. Existem protocolos de primeiros socorros psicológicos, que são pós, durante o acontecido, o pré, o durante e o pós. O pré, ele pode ser caracterizado e pode ser construído a partir do treinamento das lideranças. Quem é que faz isso, né? Pode ser o RH, pode ser a CIPA, pode ser os profissionais de segurança do trabalho, pode ser uma empresa externa. Então, é importante sempre preparar pessoas, colaboradores dentro daquela empresa para que eles possam lidar com isso, porque eles vão intervir na hora, vão agir na hora. E os primeiros socorros, eles são exatamente isso, primeiros socorros. Eles não substituem a psicoterapia, o acompanhamento terapêutico. E no pós, é justamente isso que você está tratando. As empresas, o mundo do trabalho, eles são ambientes coletivos. Quando algo desse tipo acontece, isso pode afetar o clima organizacional dessa empresa. Pode impactar a moral, a estima desses colaboradores, pode impactar na produtividade. Então, é muito importante que, após o acontecido, sejam feitas medidas com esses colaboradores, tanto para que eles compreendam o que aconteceu, sem ferir as informações individuais da pessoa que passou, respeitando sempre a individualidade, a autonomia dela, mas é importante fazer um trabalho de formação para explicar como, por exemplo, as condições de estresse podem impactar na saúde mental, qual a importância do autocuidado, como manejar quando isso acontecer, como reagir quando um colega de trabalho passa para isso. Então, é um trabalho de psicoeducação que precisa ser feito depois, tanto para eles compreenderem o contexto, o acontecido e também saberem se portar após isso, para que eles sejam também um braço de recuperação da pessoa que passou pela situação, né? Que eles possam acolher de maneira qualitativa, de maneira adequada, e aí eles se entendam como indivíduos, se entendam como pessoas, mas que eles entendam também o que aconteceu a partir de informações técnicas claras, para que eles desenvolvam a autonomia de se comportar diante das situações e coletivamente isso não impacte negativamente na empresa, né, no clima organizacional, mas que possa ser também uma ferramenta de fortalecimento das relações. Todo mundo é humano, todo mundo está sujeito, a gente sabe o que aconteceu, a gente desenvolveu ferramentas de autonomia para lidar com isso e a gente vai se fortalecer, se puxar, construir junto e se conectar enquanto seres humanos. Então, isso é importante. Esse trabalho no pós com o coletivo, tanto para desenvolver essa autonomia, desenvolver essa conexão humana dentro das empresas e também fortalecer o futuro acolhimento, né? Que pode acontecer ali com aquela pessoa que passou pela situação. Pergunta leiga, tá? A N1 fala alguma coisa de prevenção? Fala sobre prevenção. Os fatores, os riscos psicossociais, as pessoas estão imaginando, a gente ainda tem muito isso no imaginário das assessorias, do empresariado, que é só verificar o que é ruim, mas não. Ela fala também que é necessário fazer elencar os fatores que são protetivos para a saúde mental. Por exemplo, um risco psicossocial que tem aparecido muito, a baixa autonomia. Esse indivíduo ele não tem autonomia sobre suas próprias atividades. Isso é um fator de risco. Assim como formações e delimitações claras das atividades, horário e previsibilidade das demandas, ou seja, vamos pegar um exemplo do comércio, né? Ele sabe que ele vai vender, atender cliente e o fluxo é maior durante a manhã. Então, quando a gente tem esse contexto de previsibilidade, de informações e de delimitação clara,
isso é um fator protetivo. Então, a NR1 coloca que, para além dos riscos existentes, além de elencar os riscos existentes, é preciso criar fatores protetivos dentro da organização para fomentar a diminuição do adoecimento mental, possibilidade de afastamento. Então, ele fala. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer esse trabalho de levantamento dos riscos psicossociais com as empresas, a gente pode até identificar riscos inexistentes, porque a NR1 coloca, o guia da NR1 lançado pelo Ministério do Trabalho em 2025, ele coloca que nem toda empresa vai ter risco psicossocial. Mas não é porque não tem que a gente não possa investir em fatores protetivos. Por exemplo, quais são as possibilidades? Protocolos de autocuidado, protocolos de gestão de tempo, acesso a psicólogos ou psiquiatras sob demanda, porque por mais que não tenha uma demanda de trabalho, a gente pode oferecer esse serviço, democratizar o acesso ao profissional da saúde mental para que quando alguma coisa da vida pessoal lhe aconteça, haja esse suporte. Então, nesse sentido, não fala só, ela fala sobre fatores protetivos, porque para além de gerenciar o que existe, o que pode existir de fatores de riscos psicossociais, é responsabilidade das empresas pensar ambientes que possam promover a boa saúde mental, prevenir os adoecimentos mentais também. Só explicando um pouco, porque a gente falou muito do NR1. O NR1 é a norma regulamentadora número 1, que ela já existe há muito tempo, abrange muitos outros temas além da saúde mental. E agora começou, a partir de 2025, começou a também tratar da saúde mental, e 2026 vai ter penalidade sobre isso, correto? É isso aí. Então, as empresas vão ter que tomar um olhar diferente sobre isso, né? Sabe, pessoal, acredito, a NR1 já vem há muito tempo. O que acontece é que o mundo cresceu, né? A gente pode ver até que as construções ficaram diferentes. Hoje nós estamos aqui num bairro de São Paulo que antes tinham muitas casas, tudo. Hoje, meu Deus do céu, quantos edifícios tem? Falando hoje sobre isso. Então a gente estava vindo para cá hoje, estava conversando com a minha mulher o seguinte... a gente está aqui há anos, a gente passava, eram tudo casas. Hoje eu olho e digo, meu Deus do céu, como mudou. E detalhe, pessoal, a maior parte dos prédios que são construídos, eles têm menos de 40 metros quadrados. O que quer dizer isso? Que as pessoas estão vivendo mais só. Então, o contexto familiar, ele passa a ter uma grande modificação. Então, tu passa a viver mais só, em espaços menores e... junto com a internet. Então, tu fica sozinho, no teu celular, num espaço pequeno, onde antes existia uma casa, uma família, um pátio, os hábitos mudaram. Com essas mudanças, se viu que era necessário, até porque, por um nível de crescimento. Fica muito difícil você crescer estando alienado a um pensamento. Então, trabalhar não é ruim, as empresas não são ruins. O que nós temos que ver, que você falou agora, Paulo, que eu acho interessantíssimo, é que a NR1 não é para o colaborador. Não, a NR1 é para todos que trabalham na empresa. Então, pode ter burnout dono da empresa? Claro que sim. A secretária? Claro que sim. Então, não é para diferenciar, não é para criar uma categoria. Isso é para criar um novo comportamento dentro de uma empresa. Eu vou fazer uma pergunta linkada a isso e eu quero que vocês dois respondam na vivência de vocês. Há preconceito? Pessoas que falam, não, eu não tenho isso, eu não quero passar com um psicólogo, não quero passar com um psiquiatra. Vocês pegam. Eu vou perguntar para você no caso dos colaboradores e você no caso dos empresários. Falam, não existe isso, eu não tenho isso. Sabe, no caso dos empresários que vêm até nós, tem. Tem preconceito? Desculpa, não tem. O que tem é o burnout mesmo, é o estresse. Por quê? Ontem até a gente deu uma palestra e eu comentei, hoje você tem que chegar para um colaborador e dizer, mas você não veio com uniforme? Sendo que o uniforme foi instituído desde o primeiro dia de trabalho. Então não é mais ponto de negociação e nem ponto de discussão. Então, coisas pequenas, elas minam sim a saúde mental do empresariado. Coisas grandes são problemas que aparecem no dia a dia que eles vão manejar. Mas a fofoca, aquele grupinho que se reúne, os 4 colaboradores que almoçam junto e detonam a empresa. Então, vai servir também para ser autêntico com você. Você não é feliz onde trabalha? Realmente, busque onde vai ser feliz. Né? Se com todas as regras o pessoal coloca, o pessoal vai lá e institui a NR1, se criam protocolos e mesmo assim não está bem, a gente tem que ver que talvez não seja para aquilo ali.
Como eu aprovei uma época, a medicina estava concorrida, eu aprovei para engenharia civil. Eu fui numa aula de engenharia civil, eu não me identifiquei, eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu sempre fui mal em matemática na juventude, então eu disse, se eu ficar aqui, com certeza será muito ruim. Isso serviu de ímpeto para mim estudar mais para entrar na medicina, para não ficar em algo que eu não estava satisfeito. Em relação aos colaboradores, eu acho que a gente precisa entender um pouco do mundo do trabalho também. Porque as duas coisas não estão desconectadas. A gente vive um cenário em que nós somos cobrados por alta performance o tempo todo. Você tem que dar respostas muito rápidas, de maneira muito excelente, independente das condições às quais você está imerso. E aí, essa cobrança contínua de alta performance para os colaboradores, às vezes impacta na percepção da possibilidade de adoecer ou não. Muitos entendem que não tem a possibilidade de adoecer, porque se eu adoecer eu vou responder menos, eu vou fazer o meu trabalho de maneira menos qualitativa e posso ser demitido, posso perder o emprego. Então, o que a gente observa nos colaboradores é que o limiar de suportar, eles suportam muito antes de procurar profissionais de saúde mental. Espera o limite. Espera o limite. Então, eles já observam um cansaço, uma diminuição da energia, mas ele vai tocando pelas demandas, vai tocando pelo trabalho, e aí quando ele chega no limite, aí ele busca o profissional de saúde mental. É por isso que tem mais surto hoje, né? Exatamente. Além do que, a gente não pode ser romântico também. Essa discussão da saúde mental no mundo do trabalho, ela está surgindo a partir de uma demanda. A gente há muito tempo debate os fatores de riscos psicossociais, apareceu na norma regulamentadora 17, não vingou, apareceu agora na NR1 e aí está fazendo essa discussão, mas ela é de demanda, assim, de mercado, porque é preciso aumentar a lucratividade das empresas, diminuir os afastamentos. Então, é um fenômeno ainda muito novo para as empresas, é um fenômeno muito recente. E para os colaboradores também. Antes era assim, a concepção de saúde era, eu tive alguma coisa na coluna, eu não consigo mexer a mão. Isso é adoecimento. Os colaboradores ainda demoram a entender que o burnout, a ansiedade, o estresse crônico, a desregulação emocional aguda também são questões de saúde mental envolvidas e relacionadas ao trabalho. E sobre o preconceito, existe e existe muito forte nos colaboradores. Primeiro porque eu acredito que eles ainda têm a dificuldade de se entender de entender que o adoecimento mental é um adoecimento, é uma questão de saúde. E aí procuram só o profissional de saúde muito lá à frente já. Segundo, porque ainda é muito permeado pela percepção de que quem procura um psiquiatra ou um psicólogo é maluco. E não, na verdade, nós estamos aqui para diversas outras coisas, para fomentar autoconhecimento, segurança, felicidade, bem-estar, administração das condições, para além só de tratar quando existe um adoecimento. Então, existe esse preconceito por parte dos colaboradores. Primeiro, porque eu acho que eles ainda não entendem de maneira plena e coletiva que o adoecimento mental é uma possibilidade e está ligado à saúde. Segundo, porque o profissional psicólogo e psiquiatra ainda é visto como questão, assim, é só maluco que vai. Eu trabalhei muito tempo com avaliações psicossociais também, que são as avaliações para função de risco, né? Se a pessoa trabalha em altura, a gente precisa fazer um exame da situação mental. E aí tinha uma pergunta que eu fazia que era padrão, que era se você faz algum tipo de acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra. E aí era muito comum eles me responderem, não, doutora, eu não sou maluco, nunca precisei, nunca quis. Mesmo que em outras perguntas a gente identificasse alguma fragilidade emocional, alguma situação que poderia ali impactar. Mas existe esse preconceito, a gente precisa trabalhar com a desmistificação. Porque quando a gente trabalha com a desmistificação, a gente fomenta também o autocuidado. Não, tá tudo bem você ter questões de saúde mental. Você não é maluco por causa disso. E a pessoa desenvolve essa autonomia de se reconhecer e entender que ser humano também é ser limitado. E nem tudo vai estar 100% a vida inteira. Gostaríamos que estivesse, mas não vai estar, né? Tá falando uma questão interessante, que tem as pessoas que chegam no limite, né? Que elas vão guardando até que elas chegam no limite. Mas não tem também um contraponto hoje em dia que tem aquelas pessoas que qualquer coisa que aconteça, ela já se vitimiza, já fala, eu tô com problema. Existe isso também? Sabe, as características individuais de cada um, elas vão se sobressair no comportamento. Então, quando a Mena estava falando, eu ia dizer algo, é o seguinte, pessoal, não confundam o burnout, o estresse no trabalho, só vai ter quem é muito dedicado.
Porque quem não é dedicado não vai ter, entende? Então, tem aquela secretária que ela é dedicada, que ela assiste alguns diretores, que tem as reuniões e tudo isso, ela poderá ter burnout. Mas aquela secretária que diz assim, olha, deixo aqui, eu vou ali tomar um café, eu volto, não dá tanta importância, não tem tanta dedicação, ela não vai ter burnout. Ela poderá, aí sim, ter ansiedade, ter depressão, ter um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado. Mas o burnout, ela não vai ter, porque a dedicação dela não é plena, então ela não está cansada daquilo ali. Pode até ter efeito sobre o dia a dia dentro da empresa, mas não vai ser a causa principal, o trabalho. Então, ela tem uma causa pessoal dela, que não foi esclarecida com ela, que ela não se sente bem com aquilo ali, e no trabalho ela poderá não gerar o empenho necessário, mas não devido a estar com burnout, não estar estressada pelo trabalho, não conseguir conciliar, o que a gente fala muito em palestras, conciliar a vida profissional da pessoal. E é muito difícil, eu diria que quase ninguém consegue fazer isso, porque se você não está bem em casa, dificilmente você vai trabalhar feliz. Se o teu trabalho não está bem, correndo risco, talvez tu chegue em casa e esteja estressado e desconte. Então, são situações que elas se misturam bastante, né? Então, o burnout hoje, o que se precisa saber ele é uma patologia de pessoas que se dedicam afinco no seu trabalho, não de pessoas que estão cansadas de trabalhar. A gente falou muito de liderança, e quando a gente fala de liderança e questão de saúde mental, a gente cai num ponto que é muito preocupante, que é a questão de assédio, que cada vez a gente vê crescer dentro das empresas, tanto assédio moral como sexual, mas caindo um pouco mais no campo do assédio moral. A gente vê que tem muitas queixas disso, tem aumentado isso. O que acontece? O líder não está preparado, ou é o colaborador que está com mais consciência sobre o que é assédio? Como vocês avaliam isso e como a empresa pode, mais importante, como a empresa se previne dessas situações, que cada vez mais é crescente, né? Pode falar. Nossa. Então, Paulo, eu acho que esse é um fenômeno muito complexo. Eu tenho estudado bastante sobre isso. Eu acho que tem alguns fatores aí. Eu acho que a mudança na dinâmica relacional do trabalho. Antes, as relações de trabalho, elas tendiam a ser muito mais duras, elas tendiam a ser muito mais bélicas. Hoje em dia a gente já não observa isso. E isso vai em todos os setores, o chão de fábrica, a indústria, a metalúrgica. Além disso, eu acho que a gente tem uma massa de trabalho que a gente está transicionando de gerações de trabalho. Então, por exemplo, aquele colaborador que tem hoje 50 anos, ele tem uma outra dinâmica de trabalho em relação ao colaborador que tem 35, em relação ao colaborador que tem 25. O que eu acredito é que essa diferença de gerações, de massa de trabalho que estão presentes no mercado, eles moldam as relações. E aí eu acredito que, de fato, os colaboradores estão mais conscientes dos direitos trabalhistas, da legislação vigente, eles estão mais conscientes das relações institucionais, eles estão menos tolerantes a casos de assédio e há também a questão da subjetividade. Hoje em dia, o indivíduo ele se sente mais à vontade para que a sua subjetividade impere, no sentido de, não, isso aqui é uma brincadeira de grupo, mas eu não me sinto bem. E é um direito, totalmente, assim. Não me sinto bem. Então, eu acho que tem esses fatores. A transição de gerações, a mudança no modelo relacional nas relações de trabalho, a consciência dos direitos trabalhistas e também, isso é um fator do nosso tempo, a consciência mais individualizada do ser humano. Ele consegue colocar as suas demandas de maneira mais clara, de maneira mais veemente. E aí, o que eu acho que aumenta os casos de assédio? Eu acho que a gente tem pouca formação ainda sobre isso. Apesar de já ser bastante tempo as CIPAs, a segurança do trabalho, trabalhar sobre isso, porque tem sido um dos principais fatores relacionados aos passivos trabalhistas, às ações trabalhistas, mas eu ainda vejo pouco dentro das empresas. Então, eu acho que falta formação para as lideranças, falta formações para os colaboradores, porque existe uma diferença clara entre um feedback e o assédio moral.
E aí está na característica principal, né? O assédio ele é sistemático, contínuo e ele ataca a natureza da pessoa, o caráter da pessoa, a pessoa em si. Um feedback negativo não, é operacional, é a atividade que pode melhorar, faz questionamentos sobre a atividade, sobre a função e não sobre a pessoa. E aí eu acho que é importante a gente fazer formações não só com as lideranças, mas também com os colaboradores, com o chão de fábrica, com os metalúrgicos, com os indivíduos do serviço, para que eles compreendam também que há diferenças e que o trabalho impele você ser cobrado. Se você, independente de qual a natureza do trabalho, você vai ter cobrança, você precisa desempenhar funções. É isso que nos sustenta, é isso que nos dá... que faz com que a nossa vida seja possível. Então, eu acho que falta formação, falta esclarecer de maneira mais objetiva para os colaboradores, para a liderança, entendendo que há recortes geracionais aí, porque a liderança da empresa hoje em dia tende a ter mais idade que os seus liderados. Então, às vezes, a gente pega, por exemplo, uma fábrica, um setor de serviço, a liderança tem 40, 50 anos e está trabalhando com jovens de 25, 30, que tem uma outra visão, uma outra pegada, uma outra concepção de vida, de trabalho, de estabilidade. E aí é preciso alinhar considerando isso e horizontalizar as percepções, fazer com que todo mundo entenda de maneira clara e objetiva, entendendo também as suas particularidades, mas de maneira clara o que é um feedback, o que é um assédio moral. Então, acho que é uma questão educacional que precisa entrar nas empresas com mais afinco, para além das lideranças, mas também com os colaboradores. O lado bom e ruim, quando os entrevistados são bons, é que eles vão minando todas as nossas perguntas. Eles vão fazendo e vão minando. Eu tenho uma que vincula um pouco com vocês. Demograficamente, assim, ou geograficamente, assim, vocês têm percebido que se existe uma idade que mais procura, que mais sofre do burnout, assim, é que você fala um pouquinho da idade, né, das gerações. Daí eu fiquei pensando, a molecada tá sofrendo mais ou isso é indiferente? Sabe, eu tenho visto uma coisa do seguinte, ó. Quando a gente fala de burnout, de saúde no trabalho, geralmente aquele colaborador mais jovem, ele vai movido pelo ímpeto do que ele acha, né? Já o colaborador mais velho, ele tem aquela tradição, não, eu tenho que estar... Vejam só uma coisa, teve um dono de empresa que veio com a gente, em 3 dias foram 3 colaboradores embora, 3 dias. Por que foram os 3 embora? Por uma falta de experiência, por uma falta de maturidade. Ah, não quero mais discutir, eu vou buscar outro lugar. Não adianta, a gente que já passou de certas maneiras, não adianta você trocar, não adianta você mudar se você não mudar, porque a mudança do comportamento, ela vem do pensamento. Se você for com o mesmo pensamento para outra empresa, você vai ter os mesmos erros. Então, o burnout, ele acontece mais... No nosso caso, que a gente vê nas clínicas, em gerações mais jovens, mas que danificam muito a geração que está na frente, porque torna uma frustração. Imagina, na empresa você tem uma pessoa que trabalha há 10 anos, que ela treina pessoas tecnicamente para estar ali. Aí vem uma pessoa de 20 anos e diz assim, não, mas eu acho que assim é melhor. Ele pode dar uma opinião, mas ele não pode mudar aquilo ali da empresa. Ele não pode chegar e dizer, vou fazer diferente porque assim é melhor. Não, existe um critério. E também, algo que é difícil para as pessoas mais jovens é obedecer uma hierarquia. Isso está muito difícil. Ele acha que ele sabe o que está falando. Não sei o quê. As pessoas não respeitam mais isso. Eu me lembro que na faculdade de medicina, quando eu tinha aula de cirurgia, o cirurgião que nos dava aula era um alemão. E ele dizia assim, olha, eu não sei quem que tu vai operar se um dia tu for cirurgião, mas o ponto correto é dessa maneira. E tu só vai aprovar na minha maneira se eu ver o ponto, na minha matéria, se eu ver o ponto deste jeito. Ele não disse que ele queria me reprovar, ele só disse o seguinte, tem que ser deste jeito, desta maneira. Podemos discutir algo em outro momento? Sim, mas a juventude hoje está mais assim, bom, já que mudou hoje, então, se não mudar hoje eu não tenho mais vontade. Se vê que o jovem hoje ele não tem algo que a geração mais velha tem, que é a persistência. Persistir, estar sujeito a que o pensamento da outra pessoa não é o teu mesmo pensamento. E as atitudes, elas não podem ser colocadas em modificação a todo momento porque um ou outro não se adaptou. Talvez vocês tenham que ver que precisa mais aprendizado para se adaptar do que realmente uma mudança daquele comportamento. Perfeito, Vicente, perfeito.
Eu venho de um lugar assim, porque eu sou muito jovem também, né? E aí eu percebo, eu estudo bastante isso, que cada geração tem o seu paradigma. E aí, como o Vicente bem colocou, as gerações anteriores, ali desde a geração que nasceu no pós-guerra até a geração de 80, eles são movidos pela persistência e pela estabilidade. Então, eles tendem, por conta desses fatores que são sociais, claro, tem as diferenças individuais, a gente não pode generalizar 100%, mas tem fatores sociais que impactam na moldagem das personalidades. E aí a gente observa que eles são mais resistentes. Não é que eles são mais resistentes, eles sofram menos, mas eles engolem mais, assim, e eles suportam mais. Dói, irrita, causa questões, mas eles são mais suportivos. As gerações, a mão de obra em ascensão, a geração Z, 18 a 25 ali, eles são mais movidos a princípio. Eles querem trabalhar com alguma coisa que faça sentido para eles, da maneira que faça sentido para eles. E aí, trazendo esses dois paralelos, a gente tem padrões totalmente diferentes. E como é que isso impacta? A maneira como você interpreta o mundo, ele vai também delimitar a maneira como o mundo impacta em você. Então, se eu entendo que eu preciso suportar porque é o meu trabalho, eu tenho a tendência a ter um limiar de tolerância mais elevado. A relevar mais as situações do dia a dia, relevar mais às vezes quando ocorrem sintomas, situações mais difíceis, porque eu prezo pela estabilidade. As gerações mais recentes, elas são movidas a princípio. E aí, quando o mundo não responde às expectativas, eles tendem a se afetar um pouco mais. E aí eu ressalto, não é fazendo juízo de valor, são características observadas. E aí, isso, quando o mundo não responde às expectativas, aos princípios, esses indivíduos eles tendem a adoecer e ter mais sintomas, ter sintomas de maneira mais intensos. E isso os afeta consequentemente. Então, tem, sim, uma diferença geracional. Eu acredito que, em ambas as gerações, as situações de estresse e adversas, elas impactam. Mas a maneira como elas impactam são diferentes. Enquanto que na geração anterior elas são relevadas, são suportadas, na geração mais recente elas são problematizadas e elas são mais buscadas, elas são mais remoídas, elas são mais racionalizadas, elas são pensadas, elas são elaboradas. O que pode ser interessante, o que pode não ser interessante também. Porque aí pode fomentar uma série de adoecimentos e constantemente. E aí, quando a gente observa a partir de um paradigma do atendimento psicológico, da psicoterapia, a gente observa que a juventude, as gerações mais recentes, elas estão muito mais preocupadas com saúde mental do que as gerações anteriores. As gerações anteriores, quando a gente vai ao consultório, a gente observa que eles nos procuram quando eles já estão no limite, quando eles já estão adoecidos. A geração mais recente, não. Sintoma apareceu. A situação começou a incomodar. Eles já buscam terapia, já buscam apoio. Tanto é que a gente tem observado uma explosão das terapias, né? Tem as terapias de cunho científico, mas tem as terapias holísticas, tem algumas outras terapias. Por quê? Porque isso é uma demanda de mercado também. Se a gente tem mais gente procurando, a gente vai ter mais oferta de serviços, né? Então, a geração atual, as gerações atuais, elas têm procurado mais, têm se preocupado mais, mas também como consequência da maneira que a personalidade deles foi moldada. Pela movimentação a princípio, pela preocupação com questões mais abstratas, mais conceituais. Bom, a gente já está chegando no final, mas eu tenho uma dúvida aqui, que a gente fala muito do indivíduo. Só que eu trabalho em empresas, eu vivo em empresas, e eu sempre questiono o poder do grupo nos indivíduos. E você fala muito de assédio, tal, a gente fala muito de burnout, mas eu fico vendo, sabe assim, tem grupos. Outro dia eu estava numa empresa que o grupo inteiro de colaboradores se uniram contra, porque uma pessoa criou que ela queria ocupar o cargo, ela criou que aquele líder era ruim. E como que a gente começa a ter uma visão dentro do mundo corporativo do que é realmente um problema individual e o que é de grupo? Olha só, vemos no dia a dia das empresas hoje que todo mundo é muito manipulável, de certa maneira. O que você disse, tu chega lá e começa a falar de uma pessoa e é estranho, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas seguem aquilo ali, né? E vejo eu, não sei se a Mena vê isso, se você que está em empresa também, mas eu vejo isso acontecer mais
em pessoas de menos de 35 anos. Por quê? Porque são aquelas pessoas que ainda não têm uma fomentação da vida. A geração de hoje são gerações que vêm de pais separados. Né? São gerações que as mães têm 2, 3 filhos e têm que trabalhar. Então ela não tem ali aquele tempo que precisa, porque educar precisa tempo. Né? Não é à toa que a gente passa na escola um bom tempo. Você pode ser ótimo no computador, mas você precisa ser alfabetizado. Você precisa saber qual é a capital do seu país, você precisa saber do que se está falando no mundo. Não dá para você ser desprovido de cultura e tudo buscar no Google. O Google não nasceu com você, você precisa ter uma cultura e em algum momento buscar, como a gente buscava na Barça, nas coisas, buscar algo. Mas tu não pode basear. As pessoas hoje, para te mandar uma mensagem, elas não fazem mais a mensagem, elas dizem no site, no GPT, e ele faz uma mensagem. Eu vejo claro quando alguém me manda uma mensagem, eu digo, pelo amor de Deus, o que é isso? E aí é muito interessante, porque estudos estão dizendo que os nossos jovens já não sabem mais pensar, não sabem decidir por eles, não têm vontade própria. E aí nasce a manipulação. Nós temos uma geração que talvez manipule mais para ter os seus objetivos aceitos, né? Porque é uma geração que não teve aquele cunho muito familiar. Nós tivemos durante muito tempo, as pessoas tiveram filhos, a família não passou a ser um evento que elas poupassem. Hoje em dia, você sai, eu tenho pacientes que assim, ó, pessoal, numa boa. Ele separou-se da esposa, tinha 2 filhos com essa esposa. Ele praticamente deixou de ser pai desses 2 filhos, mas ele conseguiu uma namorada que tem um filho e ele é um tremendo pai para aquele filho, mas os deles estão em casa. Então, o que acontece? As inseguranças, elas vão repercutir de geração em geração. E nós temos agora uma geração que ela não foi tão ceifada com seguranças. Porque você ter o teu pai, ter a tua mãe, ter uma segurança familiar, é claro que isso muda a vida do indivíduo. Não é? Você ter uma família, um amparo, não precisa ser uma família convencional. De repente você é criado pelos seus avós, pelos seus tios, mas tudo isso é muito, muito importante mesmo. Vicente, acho que você levantou pontos muito interessantes, assim. Isso é uma discussão que vem desde a filosofia clássica, com a teoria das massas, passa por Freud. O grupo, ele é poderosíssimo. O grupo, ele pode fomentar resultados excelentes, resultados incríveis, mas ele também pode baixar a produtividade, mudar o clima organizacional. Aí eu concordo com o Vicente, quando a gente tem questões individuais que impactam diretamente no grupo. O que eu acho que é importante e interessante pensar a partir disso? Eu sempre acredito que é necessário a gente colocar as pessoas corretas nos lugares corretos. Tem indivíduos que têm um papel de liderança maior, têm um papel de persuasão maior, têm uma capacidade de negociação maior. Essas pessoas, elas precisam ser observadas. Principalmente positivamente, porque elas têm o poder de mudar a percepção coletiva dos indivíduos. E aí eu acho que é importante a gente pensar sempre que essa é uma capacidade muito positiva. A gente pode ter indivíduos com papel de liderança no grupo que, se bem treinados, bem alocados, que se bastante engajados dentro da empresa, eles podem levar o coletivo a um papel, a massa de trabalho, a um papel gigantesco. Aumento de lucros, aumento do clima organizacional. Então, para isso, eu acho que a empresa ela precisa sempre investir no gerenciamento de pessoas, na identificação de traços de personalidade, na identificação de perfis, para que certos indivíduos eles tenham seu potencial aumentado. E aí, nesse sentido, as gerações atuais, a gente tem falado muito, apesar deles terem todas essas situações, deles serem mais movidos a princípio, deles serem mais independentes, eles têm o potencial também de trazer novas ideias, novos argumentos que desafiam os paradigmas, que para algumas empresas pode ser interessantíssimo. Existe um conceito que chama... eu não vou lembrar o nome agora, mas... o desafio de quebrar paradigmas. Quando a gente tem um status quo bem colocado, quando a gente tem paradigmas muito bem delimitados, a gente tende a ter uma certa relutância quando esses paradigmas são desafiados.
A geração atual faz muito isso. Ela questiona a maneira como as coisas são feitas e como as coisas e por que as coisas são feitas. Isso com um bom gerenciamento de pessoas, com um bom investimento da empresa nesses talentos, nesses perfis, a gente pode alavancar resultados de maneira incrível. E não só isso, não só alavancar resultados, mas criar climas organizacionais saudáveis que promovam a saúde mental. Então, eu sempre acredito que isso é uma coisa que precisa ser debatida nas empresas, porque o nosso principal valor dentro das empresas, eles são as pessoas. Mas você precisa entender quem são as pessoas, como as pessoas funcionam e como elas se interrelacionam entre si, para que a gente consiga alocar perfis adequados em locais adequados que possam fomentar resultados incríveis, sabe? Então, eu acho que a gente debater não só a saúde mental, mas a gente debater também com muito afinco o gerenciamento de pessoas, porque isso também fomenta a qualidade do ambiente. O grande inimigo da minha saúde mental é o tempo, gente. E parece que não, já passou uma hora aqui, já deu nosso tempo. Eu vou pedir então só que vocês deem sim sua mensagem final, né, Rogério? Vamos explicar um pouquinho para vocês, doutor já de casa, para você, Mina. A gente sempre pede para os nossos entrevistados deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, né? E eu vou pedir para você deixar uma mensagem sobre a importância dos cuidados, de procurar, das empresas procurarem especialistas, o quanto a NR12 pode impactar. Sua câmera é essa, deixa uma mensagem curtinha para eles. Também já fala como as pessoas se encontram. Como eles encontram você, como eles podem te procurar. Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer muito o convite e a minha presença aqui no Pop de Aliado. Foi incrível debater sobre isso, porque a gente entende que é um evento complexo, um evento que requer muita técnica, mas muita maturidade teórica também. Eu queria convidar vocês para seguir Evolvere Psicologia, @evolvere.psicologia no Instagram. Nós estamos sempre à disposição para responder dúvidas, fechar parcerias e também dialogar sobre a NR1. E dizer que eu acho que é um grande avanço, tanto para a saúde dos colaboradores, para a classe trabalhadora brasileira, quanto para os empresários. É uma oportunidade gigantesca. Quando a gente investe em pessoas, a gente consegue alavancar resultados, e alavancando resultados, a vida melhora para todo mundo, para os colaboradores, para os empresários, para a empresa, para o mercado, para a economia. Então, acho que é uma grande oportunidade. Mas é uma oportunidade também muito desafiadora. A gente precisa pensar muito, elaborar bastante técnicas que sejam adequadas, que sejam pautadas nas teorias, que sejam pautadas nos estudos, nos dados, para que a gente consiga ter robustez daquilo que nós produzimos. Então, apesar de eu achar que é uma grande oportunidade, a gente está passando também por um momento de transição, passando por um momento de amadurecer os conceitos técnicos e a técnica para a gente trabalhar com a NR1. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade gigantesca para o crescimento das empresas, para a melhoria da saúde dos trabalhadores. Convidar vocês a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Nós somos especialistas em NR1 em avaliação psicossocial. Estamos sempre à disposição para discutir, para conversar, para criar, porque a força dinâmica é a força criativa. Nós estamos aí para isso. Doutor? Pessoal, deixar aqui o seguinte, ó. Uma empresa, ela é que nem uma pessoa. Nós temos as impressões digitais, as empresas também têm. Então não pensem que a regra que serviu para uma vai servir para outra. De jeito, maneira. São anos que trabalhamos nisso. Cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa. Então as empresas, elas vão ter que ser tratadas individualmente. Elas vão ter que ser analisadas individualmente, como quando um paciente vem. Ele vem com um diagnóstico, mas a gente não vai tratar da família toda naquele momento. Então é isso. A Moema Assessoria Medicina e Segurança do Trabalho, junto com a doutora Stress, com a Tatiana Gonçalves, agradece um monte. Nós ficamos aí à espera. A lei inicia agora em maio. Estejam preparados. Quando foi o e-social, nós avisamos todas as empresas também. E na última semana, no último mês, nós ficávamos na clínica trabalhando até quase 11 horas para subir para o e-social. Não deixem para a última hora, né? Não, no dia 1º de maio, não é que vai ser para que as empresas se preparem. Não. Serão cobradas já as multas, serão cobradas as decisões. As empresas tiveram 1 ano para se adaptar. E trate a sua empresa como um ser único. Ela é um ser único. Você vai ter que investir, você vai ter que cuidar. Cuidar da empresa, como disse a Mena, é cuidar dos trabalhadores que ali estão, inclusive de você, que é diretor, que é líder, que é o CEO da empresa. Então, estamos em uma luta para trabalhar melhor em um mundo altamente competitivo,
onde vemos que as maiores vítimas somos nós mesmos. Então, contem com a Moema Assessoria, com a Doutor Stress, para esse novo momento da NR1 no Brasil. Contem conosco. Vamos ver se ele não burnoutou, se ele tá com memória. Agora eu quero ver. O quê? O quê? Ó, tá vendo? Gente, sensacional. Adorei estar com vocês aqui. Não esquece, ó, gente, deixe seu like, se inscreva no canal. www.grupoalliance.com.br para conhecer o Grupo Alliance, para saber quais são as melhores soluções que a gente oferece de serviço para vocês. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Compartilhe, porque é um conteúdo muito útil para todo mundo. Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, Obrigado tchau. a vocês, gente.